Bom, vamos lá então, né? Vamos lá. Bom, falando sobre Roma Antiga, né? A gente está ainda no período da Antiguidade Clássica, né? A gente conhece mais como a Grécia e Roma, tá? Com o nosso cronograma, pessoal, eu vou compartilhar ele com vocês também. A gente está uma aula um pouco atrasada, né? A gente teve aquela primeira aula sobre a guerra, né, na Grécia, sobre a guerra na Ucrânia, né, e na Rússia. Pegou um pedacinho da aula, mas enfim, foi ótimo também, né? E então, assim, eu acho que por mais que a gente hoje já era para a gente começar sobre os reinos africanos, a história antiga na África, tá? Mas eu acredito que Grécia e Roma são conteúdos também muito importantes, né, que caem bastante também no Enem, né, e nos outros vestibulares. Então, a gente vai passar por esses temas, né, de uma maneira mais tranquila, mas para a gente discutir um pouco mais. Só que isso não vai impedir também da gente avançar, né, nas outras temáticas, porque a gente também tem outras aulas, a gente pode fazer aulão, né? Então, assim, a gente vai com calma, por mais que estaria programado para uma outra matéria hoje, mas a gente vai passando tranquilamente, tá? Que é melhor para a gente, né? Para fixar, porque é muito conteúdo, né? Mais de 3.000 anos aí de história que a gente vê em menos de 10 meses, né? Então, assim, é muita coisa. Bom, sobre Roma Antiga, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre o que conhecem sobre Roma Antiga? Esse primeiro slide, vocês conhecem esse rapaz que está aí na fotografia? Já viram ele no local? Não sei se vocês já, assim, né? Se tiveram muito contato sobre Roma Antiga também no ensino fundamental, no ensino médio, né? O que vem na cabeça de vocês primeiro? Quando pensa em Roma, né? A gente sabe que tem os recursos, né, audiovisuais muito diversificados, né? Então tem muito filme sobre Roma, até porque muito se fala sobre a influência romana, né, na própria língua, que é o latim, né, que originou outras línguas como francês, espanhol, português, né, que são as línguas latinas, né? Só explicar para vocês, esse aqui é o ator Russell Crowe, se eu não me engano, o nome dele é assim que fala, né? Roma me lembra Júlio César também, exatamente. Gabriela. Bom, esse filme, né, essa imagem que é de um filme, né, que se chama Gladiador, que é interpretado por esse ator, então o filme ficou muito famoso, né? Ele era o general do exército romano, depois por uma armação ali dentro do Império Romano, ele seria, né, considerado um novo imperador, e aí o filho do imperador prende ele, tenta matar ele, mas depois ele foge, e ele vira escravizado, e ele vai lutar no Coliseu, né, como um gladiador, né? Então, assim, a história do filme é bem bacana. É um filme um pouco mais antigo, assim, sei lá, do início dos anos 2000, eu acredito, mas é um filme muito bom, né? Relata muito bem o tipo de cultura, né, que a Roma antiga tinha também, da guerra, né, a sociedade como era colocada também, né,
a ideia da cidade, né? A cidadela, né? Isso como um espaço de cultura também, né? É meio irmão dele que tem ideia. Bom, continuando aqui, ó, coloquei para você. Aí para ele assim, isso, é isso mesmo. Agora eu entendi o que você estava falando, Caio. Ele era meio irmão dele mesmo, né? E, enfim, o filme é muito bacana, assista, tá? Bom, quando a gente fala sobre o legado romano, né, a gente fala também sobre o direito romano, é tanto que vocês podem ver que a linguagem do direito utilizada, né, até hoje, tem muitos termos, muitos conceitos em latim, né, que são originários também desse direito romano, né? A legislação romana, né, a ideia da criação de leis, né, da interpretação dessas leis, vem muito desse período da história, né? A língua latina, né, que é o latim, que não só no direito romano, mas também na biologia ela é utilizada, né, porque é uma língua morta, né? Então, quando se fala de uma língua morta, ela não se modifica, porque a língua, quando é uma língua falada, ela vai criando alterações, né? Isso de região para região, de cultura para cultura, né? Gírias que a gente fala, né? Às vezes a tonalidade também. É tanto que a gente vê que a língua portuguesa passa por reformas, né? Acha que em determinado momento aquela acentuação não é mais necessária, né? Um exemplo de como as línguas se modificam, né? Não só a gramática, mas o significado, né? Dos conceitos. Mas para a gente entender, por exemplo, a gramática, há um tempo atrás se escrevia farmácia com PH, e tinha som de F, né? Até hoje existem pessoas que têm o nome com PH, né? Às vezes Rafael é com PH, Rafaela também com PH, né? Então, assim, a língua falada, ela sempre vive em constante modificação, né? Já a língua morta, não. Então, por isso que no direito romano, né, no direito atual, né, ele foi baseado também no direito romano por conta desse legado, né? A gente fala que Roma assim como a Grécia, foi uma das culturas que fez criar o Ocidente, né? Então, é utilizado também nas ciências biológicas para denominar o nome de algumas espécies, né? Porque se essa língua não se modifica, é interessante que você classifique esses animais com uma língua que não vai se modificar, com um nome que não se modifica, né? Na ideia política também, né? A república bebe um pouco ali da Grécia, né? Da democracia, mas tem outras particularidades, outras diferenças, né? A arquitetura romana também, né? A construção de diques, canalização de alguns rios, e a religião também, né? O cristianismo, por mais que incoerente que seja, né? Que foi o próprio Império Romano que crucificou Jesus Cristo, né? O cristianismo ele vai ali crescendo aos poucos dentro do Império Romano, até que um imperador romano se intitula como cristão, né? Isso na Roma do Ocidente também, mas também na Roma do Oriente, né? Constantino, porque a gente tem duas Romas aí, né? Dois impérios romanos, né? Que a capital do Império Romano do Ocidente é Roma e a capital do Império Romano do Oriente é Constantinopla, que atualmente a gente conhece como Istambul, tá? Então, vamos seguir. É sempre bom ter um mapinha para a gente visualizar, né? Então, a gente estava falando da outra aula sobre a Península Grega, né? A Península
dos Balcãs, né? Que era esse lado. Península sempre, assim, pelo menos na geografia, né? Um conceito que é como se fosse um pedaço de terra assim, extenso, né? Que é como se fosse um início assim do continente, né? Um pedaço estreito assim, mas extenso do ponto de vista geográfico. E aqui é a Península Itálica, né? Que tem o formato da bota. Não sei se vocês já viram, né? Mas aqui, ó, como se fosse uma perna e aqui a bota. Eles falam muito que a Itália parece uma bota, né? E aí, algumas regiões aqui são importantes para a gente conhecer, né? As ilhas de Córcega, Sardenha, Cartago, né? Que houve uma batalha muito importante, que é a Batalha de Cartago, que foi quando Roma venceu os cartaginenses e aí tomou conta do mar Mediterrâneo, né? Então, o Império durante o apogeu do Império, né? Ele se intensificou nas batalhas, o comércio, depois que ele conquistou o mar Mediterrâneo, né? Que era conhecido como Mare Nostrum, né? Que foi quando Roma conquistou aqui e venceu os cartaginenses. Bom, a Ilha das Sicílias, né? Tinha alguns gregos também que vieram para essas regiões, né? Mas a formação do Império Romano se dá entre esses povos, né? Os etruscos, sabinos, latinos, também samitas, tá? E os gauleses seria a parte da Gália, já uma região próxima à França, né? Os gauleses eram conhecidos como os franceses, né? A gente tem um exemplo aí da história em quadrinhos, né? Do Asterix e Obelix, e eles enfrentam o Império Romano, né? Então, eles são gauleses, né? Da região da Gália. Bom, dito isso, a gente fala pela origem mítica também, né? A origem lendária. A origem lendária se fala, né, que dois irmãos, Rômulo e Remo, que tinham um parentesco com Enéas, não sei se vocês lembram da última aula que eu falei, que esse Enéas tinha saído lá da Guerra de Troia e tinha ido habitar essa nova região, né? Então, tem essa origem lendária aí, que Enéas tinha um parentesco com Rômulo e Remo, e Rômulo e Remo se amamentaram, né, de uma loba, né? Então, tem todo esse ar místico aí também, de que essa loba, que diz que eles resistiram, né, é, na, isso, na floresta, né, naquela coisa meio selvagem. Então, tinha esse caráter místico. Então, quando você fala isso, que a origem das pessoas que originaram ali a sua região, né, o seu povo, se eles foram resistentes, né, imagina só, né, crianças sendo alimentadas por uma loba, isso dá uma motivação maior até para ir para a guerra, né, até para tentar entender que essas duas pessoas que surgiram, né, com esse povo, tem alguma coisa de místico, de sobrenatural para resistir a essas condições, né? Então, quando a gente fala de origem lendária, né, de outros povos, eles têm muito essa característica, né? E a origem histórica, que eu já tinha falado lá em relação aos latinos, né, permeia aí por mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. Beleza? Só fechar a porta aqui, pessoal, que tá abrindo. Bom, e aí a gente tem as fases históricas, né? De Roma, né? Assim como a gente estudou lá em Grécia, a gente fala um pouco sobre essas fases, desses períodos, né, do Império Romano, que assim ficou conhecido mais como Império Romano, mas já tiveram várias fases, porque fica mais fácil da gente entender, né? Então, Roma já foi uma monarquia, né, do ano 1000 até 509 a.C.
uma república de 509 até 27 a.C. e o império de 27 a.C. até 476. Então, a gente tem aí um período, né, que a gente entende também como o período da Antiguidade Clássica, tá? E quando Roma cai, né, quando ela cai em 476, a gente fala que é o Império Romano do Ocidente. Então, Roma na Itália. O Império Romano do Oriente, ele ainda continua durante um tempo. Então, quando o Império Romano do Ocidente cai em 476, é aí que eles falam que a Idade Média já está se iniciando, tá? Então, a Idade Antiga deixa de ser, né? A Idade Antiga e já inicia ali no período do período medieval, né? Bom, continuando aqui, né? A gente passando pela monarquia. A monarquia, né? Era quem governava Roma nesse período tinha uma origem patrícia, né? Os patrícios era uma certa elite que vivia em Roma, né? A religião também era politeísta, assim como os gregos, né? Eles fizeram algumas adaptações, né? Mudaram os nomes. Por exemplo, Zeus, né? Que era o deus do trovão, deus dos deuses, né? Que ficava no Olimpo. Zeus tinha o nome de Júpiter, né? Dionísio, né? Tinha o nome de Baco. Acho que era o contrário. Baco, que era grego, Dionísio, que era romano. Na cultura também das artes, né? Tinha muita influência grega, né? Isso por conta também das migrações dos povos gregos ali da Península dos Balcãs para a Península Itálica, né? Eu lembro que eu falei com vocês que tinha um relevo muito acidentado, então até para próprio plantio, né, de alimentos, as pessoas saíram para outros lugares, né, em busca de melhores condições, né, de vida também. E aqui é sempre bom a gente entender nessas sociedades, né, da antiguidade clássica, algumas representações com pirâmides, né? Vocês vão ver muito essas representações com pirâmides. Mas como era uma sociedade que não era igualitária, então a melhor representatividade, a melhor representação, né, para entender um pouco mais essa sociedade, seria a pirâmide, tá? Que a base que sustenta o topo. Então, a base é composta por uma maior quantidade de pessoas, né, e que acaba sustentando esse topo dessa pirâmide, tá? E também as pirâmides são utilizadas muito para entender o atual cenário, né, político e social do Brasil e de outros lugares também, né? Então, vamos começar, quem importa, vamos começar por baixo, vamos começar pelo povão. Existiam escravos já em Roma, tá bom? Só que esses escravos que existiam em Roma, eles não eram como os escravizados também que foram, que algumas pessoas usam para relativizar isso, né? Que falam assim, escravizaram os negros da África, mas já existia escravidão há muito tempo. De fato, existia. Só que a ideia de escravidão era muito diferente do que essa última escravidão, né? Que raptaram essas pessoas do continente africano, né? Nesse período, a escravidão era por guerra ou por dívida, né? Então, assim, o espólio de guerra. O que é o espólio de guerra? É quando um povo conquista, né? Vence outras batalhas, vence uma guerra em cima de outro povo, e ele entende que vai poder escravizar essa população, né? Diferente
dessa escravidão moderna, né, que a gente chama de escravidão moderna, as pessoas saíram do continente africano, porque tem um outro conceito aí também que já está envolvido com a cor, com a raça, né? Então, isso a gente vai discutir mais para frente também essa temática, mas só para vocês entenderem. Então, existiam os escravizados, né, por guerra ou por dívida também, né? E depois a gente tem os plebeus, que aí são consideradas pessoas que não eram de Roma, né, que não eram romanos, pequenos proprietários, artesãos, comerciantes, que era a grande parcela dessa população romana, que seriam os plebeus. Os clientes, que eram homens livres, né? Muitas vezes não se encaixavam como plebeus porque tinham certas melhores condições, mas eram dependentes também dos patrícios, né? Tinha uma relação de comércio também muito grande com os patrícios. E os patrícios eram esses grandes proprietários de terra, né? E, como o Caio falou também, né, os gladiadores, eles estavam dentro aí dessas pessoas que eram escravizadas, né? Porque existia na Roma Antiga, né, o que eles chamavam de pão e circo, né? Para tentar entreter também a população, existiam essas lutas de gladiadores contra leões, né? Os cristãos também eram jogados contra os leões, né? Isso como uma atração para o público, né? Uma atração para essa população, tá? E nessa figura da sociedade monárquica existia o rei, né? Que tinha essa ideia monarca, não ainda dos moldes da Idade Média, mas uma pessoa que concentrava os poderes, sim, nas suas mãos, né? Muitas vezes esse rei fazia parte dos patrícios, né? Dessa certa elite do império, tá? O professor, quando pergunta, aqueles Diga. patrícios, aqueles patrícios, eles eram os cidadãos registrados romanos, não eram? Pessoas que tinham mais direito por ou nascer e poderia sim comprar a passagem, aqueles que são plebeus, eles poderiam comprar o passaporte, meio passaporte não, a cidadania romana? Ou isso É, mentira? Não sei. sim, os patrícios, né? Assim, existiam também, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Quando a gente fala dessa pirâmide, né? É mais uma maneira didática para a gente tentar entender, né? Mas, assim, tinham outras características também desses estratos, assim, né? Esses clientes, os clientes, eles também poderiam ser pessoas nascidas em Roma, né? Só que eles não tinham tantos direitos quanto os patrícios, né? Porque os patrícios detinham muito poder nas mãos, né? Os patrícios tinham terra, né? Tinham propriedades. Então, assim, quando a gente fala de direitos aqui, não só da cidadania romana, né? De ser considerado um cidadão romano, mas de direitos políticos, a gente está falando também de posses, né? E isso, entenda isso, pessoal, isso é um primeiro momento de Roma, né? Nesse primeiro momento, essas relações, essas mudanças aí de local da pirâmide, né? Se um plebeu tornasse cliente ou se o cliente tornasse patrício, isso era muito difícil. Existia, mas era muito difícil. Porque nesse período aqui ainda, os casamentos, né, por exemplo, entre plebeus e outras pessoas também de outros estratos da pirâmide, eles não aconteciam, né? Não só porque, né, quem era acima, né, não queria se relacionar com outra pessoa que era abaixo, né, mas também não existia. Isso foi mais para frente, se eu não me engano, durante o Império, que houveram essas conquistas, que os plebeus poderiam casar com patrícios, com clientes, com quem quisesse, né? Então, não era essa ideia de compra, assim, de um passaporte, né? Mas era essa ideia exatamente de ascensão que foi um pouco mais na frente, tá? Agora, nesse momento,
era um pouco mais difícil. Poderia existir algumas situações, claro, né? A gente não consegue mensurar isso tudo, todas essas possibilidades, mas essa ideia não é de comprar um passaporte, mas de você ter posses e ter acesso aos direitos políticos, de fato aconteceu. Tá? De fato aconteceu, mas foi mais para frente. Beleza? Fechou. Então, vamos lá. Aqui. Ainda no período, né, da República, a gente tem aqui a figura de Tarquínio, o Soberbo. Vocês vão ver, pessoal, que já a partir da Antiguidade Clássica, né, mas isso se acentuou na Idade Média, que os reis, né, ou personalidades que eram estudados na época, tinham sempre um sobrenome que tinha alguma característica, né, dele. Então, a gente vai ver, no período medieval, tinha, como era o nome dele? Era Carlos o Calvo, ele era careca, sabe? Tinha outro, Pepino o Breve, porque ele era pequeno, sabe? Então, são características que acabam colocando isso no nome. E Tarquínio, o Soberbo, ora, ele era o quê? Soberbo, né? Muita viagem isso. Tem alguns nomes que são muito engraçados. E Tarquínio, o Soberbo, ele foi o último rei etrusco. Lembra que eu falei desse povo também, o etrusco? Que tinha não, foi formado também, né, pelos latinos e também os etruscos. E ele foi deposto, né, porque também tinha atitudes muito autoritárias e a população começou a se rebelar contra ele, e foi implantada a República, né, de todos, governo de todos. Cria-se aí a imagem, então, do Senado, tá? Não é o Senado que a gente conhece hoje, não é nos moldes do Senado que a gente conhece hoje. Mas tem um pouco a ver, porque é uma instituição que legisla também, né? Que faz tem essa ideia das leis, né? Da criação das leis, de como que elas estão acontecendo, né? E o Senado que escolhia esses magistrados, né, que tinham uma influência muito grande no governo, né, de Roma. E aí a gente tem, então, aqui a estrutura, tá, da política em Roma. Os magistrados, que eram considerados o poder executivo, né, que era escolhido pelos senadores, que detinham cargos do governo, da administração e elaboravam as propostas de lei. No Senado, nós temos essas pessoas que escolhiam os magistrados e as funções que o Senado tinha, dentre elas, né, era chancelar, ou seja, era decidir, né, decidir, né, as determinações desses magistrados, né? Ou seja, o Senado escolhia os magistrados e o que os magistrados faziam, o Senado também fiscalizava. Então, a gente vê que o Senado, aqui no momento da República, é o órgão que tem maior influência política, né? E a gente tem essa palavrinha aqui, ó, que é comício, né? Que hoje é conhecido como comício de político, né? Como se fosse uma reunião, né? Era essa ideia, né? Os comícios eram assembleias dos cidadãos que também ali faziam parte da escolha desses magistrados, né? Que votavam as leis. Durante a República, né? Como que a gente tem aí a composição dessa política em Roma? Nós temos os cônsules, pretores, censores, edis, questor, e existia a figura de um ditador, tá? Vamos entender como é que isso funcionava. Os cônsules, né? Quem era cônsul na época? Podiam ser dois, eles eram eleitos todo ano e
presidiam o Senado, ou seja, eles eram eleitos para dirigirem aí o Senado, eles ficavam à frente do Senado dessas decisões. Os pretores eram responsáveis pela justiça, né, pela fiscalização aí das leis. O censor fazia o censo da população, de acordo com a renda, né, e montavam o álbum senatorial. Vejam bem, até hoje a gente tem um censo, né, aqui no Brasil é o IBGE que faz, era feito de 10 em 10 anos, né, e aí com o governo Bolsonaro não teve, né, acho que era para acontecer em 2020, eles alegaram falta de recursos, enfim, tem outras teorias aí também que falam que tinham recursos, de alguma forma ele poderia ser aplicado. Mas por que que o censo é estratégico, né? Falo isso atualmente, mas naquele período também era, né? Mas só para a gente entender hoje, o censo do IBGE, né? Como ele acontece? A pessoa vai, bate nas casas, pergunta quantas pessoas tem, qual o laço familiar que essas pessoas têm, quais as rendas, né? Qual o trabalho, idade, sei lá, às vezes pergunta assim, tem quantas televisões, se tem carro, se não tem, né? Para que isso serve, né? O censo serve para fazer uma leitura de toda a população, né? Uma leitura da sociedade. Então, se hoje se faz uma pesquisa, né? Se faz essa pesquisa do censo, para saber em relação a doenças também, né? Muitas coisas, esses resultados dessas pesquisas podem direcionar as políticas públicas, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma pesquisa lá do censo do IBGE e vê que onde a pessoa mora não tem tratamento de esgoto, né? Não tem água encanada, e aí percebe que por conta disso, essas pessoas que moram nessa região começam a contrair, né, doenças específicas disso, né? Doenças por conta desse agente biológico, né? Desse risco biológico aí, que seria o esgoto. Então, o dinheiro para determinados tipos de políticas públicas vai ser direcionado para esse local, por conta dessa pesquisa, né? Então, assim, claro que agora no Império, nesse período, né, de Roma, da República, eles não tinham, assim, tão estruturado assim em mente, né? Mas já era algo para fazer uma leitura da população, né? Para conhecer essa população, onde ela estava, qual seriam essas necessidades, né? Tinha-se também a figura do edil, que era responsável pela conservação e policiamento e também abastecimento da cidade, tá? O questor, que fazia a administração do tesouro público, né? Do dinheiro que o governo tinha, né? Através de impostos, enfim. E existia o ditador. Essa figura do ditador, ela era escolhida, né? Então, assim, não era imposta, assim, não chegava uma pessoa e virava ditador. Era escolhida pelo Senado e tinha prazo para ele ficar no governo, né? Ele tinha um prazo de 6 meses para governar. E o Senado dava, né, plenos poderes para esse ditador. Em quais situações? Em situações de crises agudas, às vezes em guerra, às vezes numa crise de fome, numa crise econômica, né? Então, essa figura de fato existia, né? O Caio falou que parece um parlamentarismo. Parece um pouco mesmo. Só que a gente não pode falar de parlamentarismo porque esse termo ainda nem existia, né? Mas parece mesmo, tem algumas características de fato. Bom, aqui para ilustrar, né, um pouco mais essa estrutura, né, de poder na República, isso é durante o período da República. Aí, ó, o Senado, e aí tem a quantidade também dessas pessoas, né, de 300 pessoas. Tem uma Assembleia Popular, e aqui a gente já tem a figura dos tribunos da plebe, que são eleitos anualmente, né? E, então, aqui a gente já tem aqui uma movimentação social um pouco maior, né? Os plebeus começam a se movimentar.
e eles podem anular as decisões que forem contrárias, né, aos interesses da plebe. E diz também eleitos anualmente, questores também eleitos anualmente, né, censores, a Assembleia Centuriata, né, que participavam todos os cidadãos e aprovavam as leis, né, dos magistrados, pretores, a Assembleia Curiata, que elegia também os cônsules, tá vendo? Então, cada setinha está ligada com outra estrutura, né, e vem quem elege quem e quais as funções que eles têm, né? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, depois vocês olham com mais calma também, né? Porque são muitas coisas específicas, né? Então, como a gente também não tem muito tempo de aula, é importante a gente passar também por esse conteúdo, né? E aí, quando eu estava falando sobre a questão da plebe, né? A gente vai entender um pouco como surgiu essas essas motivações aí da plebe, né? 496 antes de Cristo, né? A gente tem os tribunos da plebe, eleitos por um ano e representa para defender as reivindicações dos plebeus, né? Então, eles tinham uma imunidade mais o veto do Senado, né? Eles poderiam vetar alguma coisa sobre o Senado. 450, né? Lei das 12 Tábuas. São as primeiras leis escritas de Roma, ou seja, a partir de agora, não é só o que é falado, mas é o que está escrito, o que está registrado, né? Então, o que está escrito traz uma garantia maior, né, de utilização dessas leis. Por quê? O que era se falado, né, o que era acordado, nem sempre era cumprido. Então, essa lei das 12 tábuas, né, ela conseguiu ali solidificar melhor os direitos ali dos tribunos da plebe, né? E a gente passa por 445, a Lei Canuleia, que aí a gente tem a permissão de casamentos mistos, né, entre patrícios, plebeus. Então, essas diferenças sociais, né, elas acabam assim não acontecendo em relação ao nascimento, né? Então você tem, né, pessoas de classes diferentes. A gente pode dizer classe também, porque essa palavra não era muito usada para conceitualizar esse período, né? Mas tem pessoas de posições diferentes na pirâmide que podiam se casar agora, né? Vamos seguindo os dois horários, né? Rapidinho. A gente tem uns 5 minutinhos antes. Né? Acho que é tranquilo. Ou vocês querem fazer uma pausa de 5 minutos? O que vocês acham? Eu acho que dá para a gente ir seguindo aí, tranquilo. Mas, vocês sabem. Tá, vamos seguindo então. E aqui também a gente tem as leis licínias, né? Que chega a figura de um cônsul, que esse cônsul pode ser plebeu, né? E a partilha das conquistas com os plebeus, ou seja, quando Roma conquistava algum território, né? E pegava esse espólio de guerra, que poderia ser com as pessoas escravizadas, poderiam ser com alimentos, tesouros, né? Moedas ali também, que tinham valiam alguma coisa ali também, né? Armamentos de guerra, né? Então, essas leis licínias, elas foram criadas para também essa divisão das conquistas romanas serem, né, divididas com os plebeus, né? Então, ó, durante esse período, a gente teve várias lutas também, né, desses plebeus. Tiveram crises na agricultura e as duas figuras maiores que apareceram em Roma foram Tibério e Caio Graco, né, que foram tribunos da plebe. Eles chegaram a propor uma reforma agrária, né, ou seja, uma divisão de terras
também para os plebeus. A lei frumentária, que foi a distribuição de trigo a preços mais baixos, né, para os plebeus. E nesse período também aconteceu uma revolta de escravizados também, que era Espartacus, né, que um dos líderes se chamava Espartacus. Tem uma série, tem um filme também que é muito bacana sobre Espartacus. Mas Tibério e Caio Graco acabaram sendo assassinados também por conta desses embates que eles tiveram com os patrícios, né? E aí a gente tem uma frase, né, do Tibério Graco, que ele fala, né, os animais selvagens espalhados na Itália têm cada um a sua toca, o seu covil, a sua furna. E aqueles que combatem e morrem pela Itália têm apenas o ar e a luz, e mais nada, sem teto e sem casas. Andam errantes com as suas mulheres e filhos. Ou seja, eles estão falando aí que as pessoas que realmente lutam, né, por esse governo, eles não ganham nada, né? Eles só têm o ar e a luz. Então, assim, estão denunciando já aí essa desigualdade desde esse período, né? Agora a gente vai começar a falar sobre essa expansão territorial, né, do governo de Roma, né? Então, de verde aqui a gente tem Roma e as cidades italianas, na parte vermelha. Os territórios que eram de Cartago, né, os cartaginenses, e também a Magna Grécia, que era uma região que era habitada por grande parte de gregos, né, que vieram da região dos Bálticos. Uma das guerras mais conhecidas, assim, né, que foram chamadas de guerras púnicas, né, que foi a disputa de comércio aí entre Roma e Cartago, né, a disputa pela ilha da Sicília também, né, a parte do Mar Mediterrâneo. A gente tem aí a expansão do Império Romano para o Oriente, entre Macedônia, Síria, Grécia e Egito Antigo, né? E para o Ocidente, que seria a Península Ibérica e a Gália, né? Vocês conseguem visualizar que a Gália seria a atual França, e a Península Ibérica, a região de Portugal e também da Espanha. E Cartago pega essa parte aqui do norte da África, né? Próximo ao Mar Mediterrâneo, e a expansão do Império Romano também se deu pela Grécia, né? Passando também até a Turquia, né? Que seria a parte do Oriente. E depois chega até o Oriente Médio, né? Que foi naquela época também de Cristo, né? Aí, ó, que eu tinha falado, ó, do Mare Nostrum, né? Que era o Mar Mediterrâneo, né? Que foi dominado aí pelos romanos. Isso facilitou muito o comércio, então facilitou muito, trouxe muitas riquezas para Roma, né? Nesse período. Entrada de riqueza, grande quantidade, ruína de pequenos proprietários, porque os grandes proprietários acabaram se enriquecendo, né? Com essas conquistas. E o que aconteceu? Né? Esses pequenos produtores acabaram indo para onde? Para a cidade de Roma, né? E para as outras cidades. Então, aconteceu um êxodo rural, né? As pessoas começaram a sair do campo e procurar melhores condições de vida na cidade, né? A política do pão e circo, que eu tinha falado com vocês, né? A gente tem um empobrecimento da plebe, então, para tentar acalmar a população, essas apresentações aconteciam, né? Principalmente no Coliseu, e eram eventos, né? Que se distribuíam pão, né? Nessas cerimônias, né? E aqui a gente tem uma característica também que os escravizados começam a aumentar, né? Por conta dos povos que foram conquistados, né? Então, muitos escravos começam a entrar na região de Roma, né? E esse modo de produção escravista começa a
criar aí os seus moldes, né? Que é conhecido como instrumenta vocalia, o nome dessa produção escravista. Tá? Alguns conceitos em latim vocês vão ver também. Bom, acho que a gente já pode continuar sobre essa expansão, né? As consequências. A classe dos cavaleiros emerge, né, dentro do exército, né? Os patrícios estão atrelados cada vez mais aos cargos públicos. O contato com o Oriente traz essa assimilação, né, da cultura helenística, da cultura de Alexandre o Grande, né, dos gregos, e é nesse primeiro momento aí na história que a gente começa a perceber uma profissionalização do exército, né? Existia, de fato, outros exércitos, né, na Grécia Antiga, Roma, Mesopotâmia, mas aqui a gente consegue entender os moldes do exército que carregaram ao longo dos anos, né? Então, assim, ter tempo para treinamento, ter tempo para estratégias, né? Para utilizar estratégias de combate, ter tempo para produzir armamento, para produzir a vestimenta, né? Então, assim, o Império Romano, ele ficou muito conhecido pelas conquistas, também por conta das estratégias que utilizavam, né? O formato de andar em blocos, né? Com os escudos protegendo, né? Um soldado romano, quando fechava assim em blocos, né? Como se fossem umas formas de quadrados assim, né? De humanos, a parte, né? Posterior assim dessa base vinha com esqueci o nome agora, gente, falhou, me lembrei. Desde aquela época já usava entretenimento com manipulação e desviar o foco, sim, utilizar. Como é que é o nome, gente? Escudo. Um escudo longo, né, que protegia quase todo o corpo. Protegendo quase todo o corpo, a cabeça ficava um pouco exposta, né? Então, o soldado que vinha logo atrás, né, do seu companheiro, colocava o escudo dele na frente, sendo que ele conseguia visualizar isso aqui. Mas então ele estava praticamente quase todo protegido, né? E as táticas, né, de combate, as táticas de você conhecer o terreno, né, utilizar esse terreno a seu favor, se você for estar em um local, né, um brejo, se for um local que tem um solo mais arenoso, então você traz o seu adversário para ser combatido lá. Então, isso foi uma consequência da expansão, né, desse Império Romano. A gente fala Império Romano porque ficou mais conhecido, mas era no período da República, né? Bom, como que a República entra em crise, né? Não foi só uma crise econômica também, mas também foi política, porque os patrícios não estavam aceitando, né, as reformas dos plebeus, os generais do exército começaram a ocupar os poderes, né? Então, o poder ocupado por esses generais acabava tirando um pouco do poder das mãos dos senadores, né? Então, acarretaram muitos conflitos e a República ruiu, né? E aí, durante esse período de transição de República para Império, né, a gente tem algumas disputas. E aí a gente tem 3 pessoas aí disputando esse governo, né? A gente chama do primeiro triunvirato, que eram governados aí anos 60 a.C., por Júlio César, Pompeu e Crasso, né? Júlio César consegue derrotar os outros, as outras pessoas que disputavam o poder com ele, né? Só que ele é assassinado também, né? Mais para frente. E aqui a gente consegue visualizar, ó, a extensão do Império Romano. De verde, é Império Romano
durante o governo de Júlio César, 44 a.C. E nessa parte laranja, né, meio laranja amarelado, já são os territórios anexados após o ano 44 a.C., né, após o legado de Júlio César. No segundo triunvirato, a gente tem Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto, né? Que era conhecido como Caio Otávio também, né? Ele consegue afastar Lépido dessa disputa e vence Marco Antônio. Marco Antônio que teve um caso com a Cleópatra, né? Que era a rainha poderosa do exército do Egito, né? Então, ele se casa com ela. O Egito tinha uma influência ali romana também, né? Era uma parte com influência política romana. Mas aí, nesse momento, Caio Otávio, ele é recebido em Roma como um salvador da República, mas ele acaba concentrando os poderes nas mãos e acaba sendo o fundador do Império Romano, né? E aí, depois dele vencer os outros dois concorrentes, né, ele recebe o título de cônsul vitalício e com o nome de Imperador Augusto, né, Imperador Augusto. Inicia essa fase do Principado, né, as províncias aí já são divididas em imperiais e senatoriais, há uma divisão nesse império diferente do que era da República, né? Quando a gente fala de estrutura latifundiária, são grandes porções de terras na mão de pequenas pessoas. Desculpa, pessoal. Nas mãos de poucas pessoas, né? O Baixo Império já é por volta do século II. As conquistas começaram a ser reduzidas, o número de escravizados também reduz, existe uma crise econômica, né? E existe uma tendência de ruralização da economia. Por quê? Nesse período já, o Império Romano cresceu tanto, que ele tinha dificuldade de defender as suas fronteiras, né? As fronteiras eram muito extensas. Então, os outros povos, que eram chamados de bárbaros, né? Bárbaros porque viviam fora de Roma, né? Então, existiam vários povos, visigodos, vikings, ostrogodos, os francos, né? Galeses, né? Da Gália, os gauleses. Eles eram conhecidos todos como bárbaros. E eles começam a reconquistar os territórios que foram perdidos, tá? Então, quando eles começam a ter essas invasões, eles vão saqueando as cidades. Com as cidades sendo saqueadas, né, as cidades não estão mais seguras, elas estão mais perigosas. As pessoas saem da cidade agora e vão para o campo. Tá vendo que está aqui? Ó? Lembre-se que na Idade Média a Europa Ocidental também se ruraliza com o processo do feudalismo. A gente já tem um início ali desse processo, né? Não estou falando que o feudalismo surgiu aí já não, tá? Mas a queda do Império Romano vai dando moldes aí do início do surgimento da Idade Média. Porque não tem como a gente falar assim, ó, a partir de tal época, isso aqui acabou, isso aqui começou. Não. Há um período de transição. Então, por mais que aquele período, né, da Antiguidade Clássica ele vai se encerrar, a gente tem características que começam nesse período e vão sendo carregadas para montar um novo período histórico, né? Então, na história, a gente não consegue entender tudo como caixinhas, mas a gente consegue entender tudo como processo, né? Então, isso vai modificando e as características de um determinado período ainda assim podem ser percebidas em um outro período, por mais que tenham nomes diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, né? Mas há todo um processo
e é longo, né? Não se acaba uma coisa e começa outra de uma hora para outra, tá? Ficou claro até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Vocês querem que pare? Vocês querem perguntar alguma coisa? Como é que tá aí? Beleza, então, vamos seguir. Aqui a gente já fala de Constantino, né, que recebe o nome da cidade depois de Constantinopla, que fica na Turquia, né, que é a atual Istambul, Constantinopla. Então, já em 313, Constantino transfere a capital, né, do Império Romano para Constantinopla, né? Quando a gente fala aqui que aboliu a tetrarquia, que já passaram também 4 reis, 4 imperadores juntos também, né, nesse período. Então, a capital é em Bizâncio, né, e aí ele legaliza, né, Constantino legaliza o cristianismo a partir do Édito de Milão. Esse foi o nome que colocaram, né, o documento que autoriza e coloca o cristianismo legalizado, porque antes os cristãos eram perseguidos, né? Ele legaliza, ele se torna também cristão, né? E Roma, o Império Romano, né, foi, depois desse período também, considerado ali como o principal responsável pela disseminação do cristianismo, né? Tanto no Oriente quanto no Ocidente. Bom, e aí a gente já vê aqui o Império dividido, né? O Império Romano Ocidental, na parte laranja, o Império Romano Oriental, na parte roxa, né? Teodósio, já em 378, coloca o cristianismo como a religião oficial de Roma, né? Através do Édito de Tessalônica, que era uma cidade desse período. Então, esse documento foi feito nessa cidade e recebe esse nome por conta disso, né? E aí a gente tem essa divisão do império. Falando sobre esses povos, né, que invadiram Roma, né? Veja bem, pessoal, é muito diferente quando a gente fala, ó, os bárbaros invadiram Roma, né? Quando a gente fala, e quando Roma chega no território dos bárbaros, eles não invadiram, eles conquistaram, né? Então, veja bem como a palavra muda, né? Por que a gente não fala que os bárbaros conquistaram os romanos? Sempre se fala que Roma foi invadida, né? Ela não foi conquistada. Por quê? Por conta dessa história, né? Entre os conquistados e os conquistadores. Quando Cabral chega aqui também, né? Eles falam, descobrimos, né, o Brasil. Descobriu o quê? Se já tinham pessoas aqui, né? Então, o olhar muda de onde vem para onde vai, né? Então, quem eram esses bárbaros, né? Eles viviam no limite dos impérios, né? Do Império Romano, não falavam a língua latina, né? Então, tinham germânicos, eslavos, tártaro-mongóis também. E essas pessoas tinham características diferentes, tinham línguas diferentes, né? Tinham culturas extremamente diferentes também, eram povos muito diversificados, tá? Só para falar um pouco sobre a língua de Roma, né? Da cultura romana também, os gregos também já existia esse conceito de bárbaros pelos gregos, né? Os romanos imitam um pouco isso dos gregos. Os romanos identificavam também as pessoas, além de serem consideradas bárbaras, né? As pessoas que não viviam nas cidades, né? Eu não sei se já falaram com vocês, né? Quando fala assim, fulano de tal tem que batizar, tem que ser batizado, isso principalmente na Igreja Católica, né?
Aí se fala assim, ah, não, fulano não vai batizar. Não, mas ele vai ficar pagão, né? As avós, as nossas tias, os tios às vezes usavam esse conceito de pagão, né? O que que é pagão, né? Muitas vezes o conceito de pagão é utilizado para quem não é batizado hoje, né? Mas era utilizado também para quem não tinha, né? Não seguia a religião cristã, né? Isso era o que era mais conhecido, né? Ah, eram religiões pagãs, né? Ele era pagão, por quê? Porque ele não era cristão. Só que antes dessa terminologia, existia também um outro conceito que os romanos falavam que era pagão, era quem vivia fora da cidade, ou seja, fora da activita, que eles chamavam, né? Essas regiões que eram fora das cidades eram chamados de pagos. Logo, aí veio o nome de pagão. Então, quem era pagão vivia no pagos, não vivia na activita, né, na cidade. Ele não era civilizado, tá? Então, só para a gente entender um pouco desses conceitos. 410 depois de Cristo, Roma já é saqueada por Alarico, né, rei dos godos. Em 76, 476, o Império do Romano do Ocidente cai e Rômulo Augusto, que era o último imperador, é deposto. Tá? Aí, ó, o mapa europeu ficou dessa forma. Reino dos suevos, visigodos, vândalos, burgúndios, francos, alamanos, saxões, anglo-saxões na Inglaterra, o reino ostrogodo, né, que ficou ali a parte onde era o Império Romano, outros lombardos, gépidos, e o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, ainda continua de pé. Tá? Quando a gente fala que ó, os vândalos, né, sai notícia no Brasil Gente, né, vândalos fazem alguma coisa, pá, e quebram isso e aquilo e tal. Tá vendo como os termos ainda hoje são utilizados para de uma certa forma preconceituosa, né, para classificar aquelas pessoas que cometem algo que não está dentro da lei, né? Mas os vândalos, eles eram um povo que era considerado bárbaro, né? Então, assim, falando de tal cometer um vandalismo, né? Isso é um vício de linguagem que as pessoas falam e repetem e não entendem que eram considerados, os vândalos que eram considerados bárbaros, né? Tinham esse nome justamente de maneira preconceituosa dos romanos, né? Então, essa é a divisão aí, ó, depois de 476 depois de Cristo, né? Essa divisão desses povos no continente europeu, uma parte também do continente africano e também do continente asiático, aqui que a gente pode ver. Bom, aqui a gente tem um meme clássico, né? Esse é o único momento da história que não estou conseguindo visualizar aqui. Ah, tá. O único momento da história em que um like podia salvar uma vida. Exatamente. Vocês sabem por quê, né? Porque o like aqui ou o like virado para baixo, né? Isso poderia, o imperador poderia autorizar a execução desses gladiadores que estavam perdendo ali esse combate, né? E aqui seria que ele poderia continuar vivo, né? Isso no filme do Gladiador também é muito, muito claro, né? Ele consegue vislumbrar isso, assim, tá? Pessoal, dúvidas aqui, perguntas até aqui, alguma questão? Eu achei esse meme interessante, porque hoje em dia as pessoas vivem nessa busca constante de likes e ficam até muito tristes quando recebem um dislike. Só uma coisa que eu vou botar em pauta. Mas é curioso isso, né? A gente vive uma fase assim que as redes sociais, né, assim, trazem essa coisa
necessitar, né, por likes, necessitar de expor a vida, né? Não estou falando para vocês pararem de postar foto, não estou falando isso. É claro, é bom, de certa forma. Mas tem até uma série no Netflix, né, chama Black Mirror. Ela vai tratar um pouco sobre essas questões da tecnologia, né? Então, trata um pouco de como que as pessoas às vezes, ficam fissuradas por isso, né? Likes. Então, a gente pode ver até hoje, você vai em algum lugar, né? E aí, às vezes, pedem fazer uma avaliação no Google. A gente sabe que, né, alguns estabelecimentos vivem disso, de uma boa visualização, mas como isso virou algo muito, posso dizer, algo muito colocado assim na sociedade, aposto, tipo assim, que a pessoa realmente precisa de like para viver, né? Uhum. E é engraçado que o Instagram chegou a um ponto de ficar uma coisa tão pesada que o Instagram chegou a tirar o número de likes para as pessoas pararem de ver. Porque isso estava causando uma mudança, sabe, perceptível entre os jovens. Foi mesmo, eu lembro que eles fizeram isso, mas aí a pessoa tinha que olhar lá, dificultava mais. Eu não sei se eles voltaram, mas, enfim, mas tem uma parte que uma época que eles tiraram mesmo. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma questão do Enem sobre o Império Romano e depois eu vou passar um videozinho aí para a gente tentar pegar um resumo, tá? Do que a gente viu aqui nessa aula. Vamos lá. Na verdade, a questão é da FUVEST, né? Mas é um modelo de questão que pode ser colocado no Enem, né? Porque tem um texto enunciado, depois desse texto enunciado que traz as informações, a gente tem também um comando, né, da questão e a gente tem as alternativas, sempre 5 alternativas, né? Uma alternativa é correta e as outras que são incorretas a gente chama de distratores, tá? Os distratores, como o modelo de questão do Enem, né? Eles não podem ser assim completamente fora da curva, né? Eles têm que ser próximos, mas também não podem criar uma ideia dúbia, né? Uma ideia que a gente acha que pode ser uma alternativa, pode ser a outra, né? Por mais que a gente ainda fique confuso com isso, mas quando a pessoa cria uma questão de modelo de Enem, né? Por mais que é outro vestibular, a FUVEST de São Paulo, quando ele cria isso, o formulador da questão ele não está preocupado em fazer uma pegadinha, né? Até porque se tiver pegadinha, eles já reprovam, assim, né? Eles estão, quem faz a questão, eles estão interessados em ver esse conhecimento prévio que você tem e não fazer, sabe? Você acha que eles vão perder tempo para tentar fazer uma pegadinha para você cair? Né? Não. Atualmente eles não fazem mais isso. Pode ser que em provas de outros concursos aconteça, mas de vestibular assim, Enem, FUVEST, não é desse jeito. Bom, vamos lá. Em Brasília, em julho de 2005, em uma das sessões da CPI dos Correios, o relator citou o início das cartinárias de Cícero, 63 a.C. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda esse teu rancor nos enganará? Até que ponto a tua audácia desenfreada se gabará? Transcendendo a história romana, o nome de Cícero continua presente no vocabulário político-cultural do Ocidente, estando associado a democracia, oligarquia e moralismo. Letra B. Realeza, ruralismo e sobriedade. Letra C. Império, populismo e tolerância. Letra D. República, civismo e eloquência. E letra E. Aristocracia, demagogia e ostentação. E aí, qual a alternativa que vocês acham que pode ser?
difícil essa questão? Vocês acharam? Ninguém quer chutar? Não fazem a menor ideia? Letra E, letra C, C. Vocês querem falar? Por que que pensaram nessas alternativas? Alguém quer falar? A gente pode discutir sobre. Podem ler a questão de novo, para vocês verem. Eu ainda estou pensando. Ok, vai no seu tempo, sem problemas. Bom, é uma frase de um político, né? O relator da CPI dos Correios, de 2005. Estou pensando, acho que o vou de mais um chute mesmo. Tá. E ele fala, né? Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda esse teu rancor nos enganará? Até que ponto a tua audácia desenfreada se gabará? Né? Transcendendo a história romana, o nome de Cícero continua presente no vocabulário político-cultural do Ocidente, estando associado a. O que será, hein? Mais alguém, pessoal? Vamos encerrar logo, logo. Cara, falando sério, eu só chutei B, porque ó, eu vou falar que eu pedi desculpas que eu ultrapassei, porque eu não sabia que nem era aristocracia e nem demagogia. Então eu pesquisei, e porque tem um pouco, não sei se tem um pouco a ver, e ostentação ali, tipo, audácia desenfreada de si, enfim. Tá, mas aí qual que você mudou de ideia, o Caio, Não, né? eu ainda vou na E. Ainda vai na. Mas o que que você achou É. que era o significado de ostentação? O que que você achou que tem a ver com os. Aristocracia? Não, com o contexto da questão, assim. Porque quando fala do político, né? O político está citando, né? é, uma obra do Cícero, né? Que era um político romano também. Mais alguém, pessoal, quer falar também? Doriana. Dori duas. Ninguém? Bom, vamos lá falar sobre a letra A, né? Democracia, oligarquia e moralismo. Quando a gente fala assim, ó, que a história Vou ver se tem mais alguém aqui. Vou de D. Ó, uma galera indo de D aí, hein? Quando a gente tem que entender assim, ó, você pode não conhecer quem foi Cícero, você pode não conhecer que obra que é essa Catilinhas, né? Tipo assim, você vai analisar a questão e você pode acertar, tá?
Vamos ver aqui. Só foi time de D, né? A gente tem que fazer o seguinte, ó. Isso pode servir como uma fonte, né? Quando ele cita Cícero. Mas aqui, nessa questão especificamente, ele não está tratando sobre a obra Catilíneas do Cícero. Ele está tratando que, ainda em 2005, um político brasileiro está citando coisas de um político romano. Tem não sei quantos mil anos já isso, né? Então, olha só. Transcendendo a história romana, o nome de Cícero continua presente no vocabulário político-cultural do Ocidente, estando associado a... O que a gente pode concretizar disso aqui? Que o que está sendo associado não é a obra em si de Cícero, mas sim Cícero ser representado por ser conhecido como um romano, né? Então, a cultura romana está sendo sempre relembrada nessa cultura do Ocidente. Então, a gente tem que partir desse princípio. Então, a gente tem democracia, oligarquia e moralismo. Democracia, muitas vezes, é atrelada mais para a Grécia, né? Não para Roma. Oligarquia, né? Oligarquia é um governo de poucos, que significa isso, né? E moralismo tem a ver com a moral, né? Então, assim, oligarquia, se a gente está falando de República Romana, não é um governo de poucos, né? É democracia também. E o moralismo poderia, talvez, se encaixar, né? Quando você fala de Roma, talvez que tenha uma certa moral, mas não é algo que é colocado assim como fator principal, né? Letra B. Realeza, ruralismo e sobriedade. Sobriedade talvez até poderia ser, mas ruralismo não, porque Roma é uma cidade, né? É algo mais voltado para cidades. E realeza, ok, houve um período de monarquia em Roma, mas esse período não é muito lembrado, né? A letra D. República, civismo e eloquência, né? Aqui a gente vai encontrar a alternativa correta, que é a letra B, porque o que é relembrado de Roma é justamente isso. República, né, que ficou muito conhecido, o civismo, por conta das leis civis também, e a questão do cidadão, né, de ser o cidadão romano, e a eloquência, quando a gente fala da eloquência do discurso, né, da fala, de quem criava as leis e legislava. Então, a eloquência tinha isso. Quando a gente fala de eloquência, agora a gente pode entender esse discurso do Cícero, né? Quando ele fala: até quando abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda o teu rancor nos enganará? Então, existe essa eloquência, existe essa paixão no discurso para dar essa tonalidade do próprio discurso político, né? Você não vê um político discursando só nós vamos fazer melhorias, né? Na saúde, na segurança, né? Se a pessoa está num comício, olha só, comício também, que é a palavra de origem latina, né? De origem romana. Ela está ali tentando ter um discurso eloquente, um discurso apaixonado para fazer com que essas pessoas entendam a ideia dele, né? Fazer que essas pessoas vão com ele, né? Então, é isso, é uma república, é o civismo e é o discurso eloquente. Letra E, aristocracia, demagogia e ostentação. A aristocracia, né, também é um governo de elite, né? Pode ter acontecido em alguns momentos em Roma, mas não é o que é lembrado hoje, né? Porque a questão está perguntando é isso, que o nome de Cícero continua presente no vocabulário político-cultural. E aqui ele está associado, né? Então, a aristocracia não está associada a isso. Demagogia, né? Quem é demagogo, né? É que é falso, que fala demais, tem uma fala que é para comprar as pessoas. A demagogia poderia até ser vista no Império Romano, sim, mas não é algo que é relembrado hoje, né? E a ostentação, né? O Império Romano tinha uma certa ostentação? Sim, poderia até ter, sim. Mas é isso que é lembrado? Não é. Então,
entende que as alternativas elas fazem sentido entre si em alguns momentos, que Roma pode ter tido algumas coisas que as alternativas trazem, mas não é o que o comando da questão pede. O comando da questão pede para você trazer isso, né, desse pensamento, colocar como que se... Por que até hoje Roma é lembrado? De que Roma é lembrado? Né? De que forma? E aí a que se encaixa mais é a letra D. Beleza, pessoal? Dúvidas, questionamentos, vocês podem não concordar também. Difícil não, e tranquilaça, muito tranquila a questão. Mas vocês entendem que, assim, eu sei que é pouco tempo, né, para a gente fazer o Enem, mas se vocês puderem voltar na questão, lerem de novo, entender o comando da questão, o que a questão está pedindo, ela fica bem mais tranquila, tá? Então, assim, é prática. Vocês têm que treinar. Tem que pegar apostilas e tentando fazer exercício, procurando também na internet uma explicação, às vezes tem questões comentadas, né? Então, é isso. É prática, tá? É treinamento. Bom, agora eu vou passar um videozinho resumo para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês me falam se vocês estão ouvindo o áudio, tá? Antes de Cristo. Hoje vamos falar de Roma Antiga, desde a sua fundação em 700. Tá rolando o áudio? Beleza. 753 a.C. até a sua queda no ano de 476. Veremos as principais etapas da história de Roma: monarquia, república e império. Vamos lá? Tudo começou numa pequena aldeia, Roma, situada às margens do rio Tibre, no centro da Península Itálica. Formada pela união de 7 pequenas aldeias, Roma seria conquistada pelos etruscos, que a transformaram numa verdadeira cidade-estado. No entanto, diz a lenda que Roma foi fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo, descendentes do herói Enéas, que havia lutado na Guerra de Troia. Os irmãos foram jogados no rio Tibre por ordem de Amulio, que havia usurpado o trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amulio. Rômulo e Remo receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Após desentendimentos, Rômulo assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. YouTube, né, galera? Alguns viajantes adoram uma pousadinha. Outros gostam. Durante o período de monarquia, a sociedade romana era formada basicamente por 4 classes sociais: patrícios, nobres e proprietários de terra; plebeus, comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários; clientes, plebeus que prestavam serviço para patrícios e plebeus; escravizados, obtidos entre os prisioneiros de guerra e podiam pertencer a um particular ou ao Estado. Na monarquia romana, o rei concentrava o poder político, judicial e religioso. Para ajudá-lo no governo, porém, existia a Assembleia Curiata e o Senado. Vamos conhecê-los? A Assembleia Curiata, formada por 30 chefes de famílias do povo, eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e declarar guerras. Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. O cargo de rei não era hereditário, e isto significava que dependia do apoio dos patrícios e plebeus. No período monárquico, 2 dinastias reinavam sobre Roma, a dos reis latinos e a dos reis etruscos. Os atos tirânicos do último rei etrusco, Tarquínio, descontentaram os patrícios, que o derrubaram, marcando o fim da monarquia. Após a monarquia, os romanos preferiram não deixar o governo nas mãos de uma só pessoa.
Assim, durante a República, o governo era ocupado por 2 dirigentes, chamados cônsules, que tinham um mandato de 1 ano e deveriam se controlar mutuamente. Vamos conhecer quais eram as instituições da República Romana? Senado. Ocupava-se da política externa e da supervisão das magistraturas. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou feito algo relevante para a República. Magistratura. Para ser magistrado, era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas. Cônsul. Exercia o comando militar. No caso de guerra ou do impedimento de um dos cônsules, eram substituídos por um ditador. Este era um cargo de exceção, que incluía 6 meses de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Pretor. Tinha a função de administrar a justiça. Edil. Responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. Censor. Se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta moral do povo romano. Questor. Cobrava impostos e custodiava o patrimônio romano. Na República Romana, se manteve a divisão social de patrícios, plebeus e clientes. Igualmente, se aumentou a escravidão, e esta se tornou a base da produção. Para ter uma ideia de sua importância, o número de escravizados ultrapassava os de homens livres. Os escravizados eram obtidos, basicamente, de 2 maneiras: através das guerras ou por dívidas. Isso significava que um homem livre, quando estivesse endividado, poderia ser escravizado até pagar seu débito. Os escravizados eram empregados no serviço doméstico, na exploração de minas de metais, usados para remar os numerosos barcos de guerra e mais uma infinidade de tarefas. A República Romana foi marcada pela luta entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar seus privilégios, enquanto os plebeus queriam participar do governo. Os plebeus, ao longo de quase 200 anos, organizaram 5 revoltas contra os patrícios. Dessas rebeliões, conseguiram a criação do Tribunal da Plebe, formada por membros da plebe, podia controlar os patrícios e as magistraturas. Leis das 12 Tábuas. Quando ficou instituído que as leis deveriam ser escritas e afixadas para que os plebeus pudessem consultá-las. Leis Licínias, que determinaram que um dos cônsules deveria ser plebeu. Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios. Com essas medidas, os patrícios e plebeus praticamente se igualaram. Uma vez terminadas as disputas entre patrícios e plebeus, os romanos partiram para conquistar os territórios vizinhos. A primeira etapa foi ocupar grande parte da Península Ibérica. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde importaram o culto a vários deuses e também trouxeram a filosofia. Partiram então para o outro lado do Mediterrâneo, lutando contra a cidade de Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, um conflito que durou cerca de 120 anos. Em certas batalhas, foram utilizados elefantes para combater os inimigos. Em 146 a.C., Cartago foi destruída. E assim, em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já pertencia a Roma. Com a expansão... Preocupa não, viu, gente? Cartago não vai fazer diferença pra gente, tá? Mas eu sempre ouvi falar como Cartago, tá? Os cartagineses. Territorial, ficou mais difícil governar a República, pois a fragmentação da autoridade não ajudava na tomada de decisões rápidas. Assim, os romanos buscam novas fórmulas que permitissem a centralização do poder, mas sempre auxiliados e vigiados pelo Senado. Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Antônio, Otávio e Lépido. As disputas de poder, no entanto, continuaram e os membros do segundo triunvirato se enfrentaram. A última guerra civil da República Romana ocorreu entre Otávio e Marco Antônio, 32 e 30 a.C. Derrotado, Marco Antônio se refugiou em Alexandria, junto a Cleópatra, e ali cometeu suicídio. Em seguida, Otávio recebeu do Senado o título de Augusto, que o colocava como uma divindade.
Desta maneira, se inicia o Império Romano. O Império Romano durou quase 5 séculos. Estendia-se do Rio Reno até o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão entre a Europa, a Ásia e África. Estima-se que viviam 6 milhões de pessoas sob o Império Romano. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e muito disciplinado. Igualmente, organizaram um sistema de comunicação através de estradas e um sistema jurídico que podia ser reproduzido em todos os cantos do Império Romano. Em todas as regiões ocupadas, eram construídos os mesmos edifícios da capital, como teatros, templos, aquedutos, banhos públicos e tudo o que fosse necessário para o conforto dos cidadãos. Por conta do seu tamanho, era difícil administrar o império. Cada vez mais era complicado controlar a arrecadação de impostos e a ambição dos generais que desejavam governar de maneira independente. Também os povos germanos pressionavam as fronteiras e começaram a conquistar regiões romanas. Assim, ao invés de ganhar territórios, os romanos tiveram que se defender. Essas guerras defensivas acarretaram no aumento de impostos e na diminuição de pessoas escravizadas, provocando uma crise econômica. O desgoverno era tão grande que, em um período de apenas meio século, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Para melhorar a administração, o imperador Teodósio decidiu separar o Império Romano. Após sua morte, o território foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, cuja capital foi transferida para cidades como Milão e Ravenna, e Arcádio com o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores como o fim da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Bom, pessoal, eu vou passar isso tudo para vocês, tá? Vou colocar lá no sala de aula e vocês finalizam também para ver esse vídeo, mas acho que o resumão mesmo da aula de hoje, acho que a gente conseguiu visualizar bem, né? Se dediquem, tá? Treinem as questões, tá, gente? Essa questão pode até ser parecida um pouco mais difícil, mas é bom a gente se desafiar também, é bom a gente testar esse conhecimento que a gente consegue adquirir na prática, tá? Vejam esse vídeo também, eu vou repassar para vocês. E tem outras fontes também, eu vou colocar lá, tá? Tem outros vídeos. Tem um vídeo em espanhol que dá uma ideia, assim, bem resumida também, de Roma, que é uma ideia muito boa. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, né? E é isso. Forte abraço, boa noite para vocês aí, um bom final de semana. E juízo aí no final de semana, tá? Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Até.